Lulu, como é que você começou a correr? Conta aí. Começo correndo, eu ia falar maratona de São Silvestre. Em 1996, eu via São Silvestre pela televisão e nessa época eu tinha 18 anos, em 96 eu tinha 18 anos. E hoje todo mundo tem celular, tem internet, mas eu fui até a Gazeta, né? Ali o prédio da Gazeta, que é o que tinha os direitos da São Silvestre, ainda tem parte desses direitos, e fiz a inscrição ali de forma presencial e fui correr a São Silvestre em 1996. Só que eu só conhecia São Silvestre. A gente não tinha internet, então se a São Silvestre a gente via na televisão, não imaginava que tinha provas no Brasil inteiro, provas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, de 15, meia maratona, maratona. E aí eu corri a São Silvestre e um amigo meu lá do bairro falou, vai ter uma maratona de São Paulo, em 97, né, 1997. Você não quer correr? Só que eu não sabia o que era uma maratona, eu não tinha esse conhecimento o que são 42 quilômetros. Eu falei, onde que faz a inscrição? Ele falou, lá no Ibirapuera. Eu falei, tá bom, vamos fazer a inscrição. E ali eu corri, a minha segunda prova foi uma maratona, sem treino nenhum, eu não treinava, eu não recomendo isso, não façam isso, né? Sem um conhecimento prévio, se os exames estão ok, como que está a sua parte cardiovascular, como que está a sua parte da pressão arterial, como que são os níveis de colesterol, tal, no geral. E aí eu fui lá e fiz a maratona, né? Fiz em 4 horas e 4. Esse meu amigo fez 4 horas e 11, ele já corria, né? E eu lembro que quando eu cheguei no quilômetro 30, ali dentro da USP, ele falou, a gente precisa tirar um pé. Eu falei, não, eu vou continuar, eu estou me sentindo bem, eu tinha 18 anos e pouquinho, né? Eu fiz 18 anos em novembro de 96, eu não tinha nem 19 ainda. E aí eu fiz em 4 horas e 4 e comecei a pegar gosto, mas aí eu só corri a São Silvestre de novo em 98, 99. Só que aí a primeira São Silvestre eu fiz 1 hora e 23. A segunda eu fiz 1 hora e 27. A terceira eu fiz 1 hora e 31. E aí eu percebi que não dava só para correr a São Silvestre sem treinar, que eu estava piorando o tempo ao passar do ano, né? Não tinha tanto conhecimento. E aí em 2000 eu fui fazer parte de uma assessoria esportiva VO2 com o Luiz e com a Adriana. E aí comecei a participar de provas de 10K, meia maratona, maratona, né? E fiquei um bom tempo, fiz mais de 400 provas de rua. Só que chega um momento que satura. Você repete as mesmas provas, os mesmos lugares, a cidade cinza, o asfalto quente, e a gente termina a prova, cada um pega a sua medalha, a sua banana e vai embora. E eu quis experimentar algo novo, né? Antes de experimentar algo novo, nessa mesma assessoria, eu trabalhava, entre aspas, como estagiário. Então, limpava colchonete, ajudava ali a entregar água. E aí eu fui pegando gosto pela educação física, né? E pensei que estava na hora de estudar. Já tinha uma filha, né? Na verdade, eu já tinha os 2 filhos, porque a minha filha nasceu em 2002 e meu filho nasceu em 2006. E eu começo a faculdade de educação física em 2007. Mas eu era colorista de profissão e a empresa ela pagava todas as faculdades, todas as áreas, menos de educação física, fisioterapia, não pagava nada na área de saúde. E eu teria que arcar os 100% da faculdade, porque não tinha nada a ver. Eles entendem que quando você não tem um encaixe dentro daquilo que você está trabalhando, é porque você não tem interesse de continuar na empresa. E na época eu era representante da CIPA e o meu gerente trocou eu de horário porque soube que eu estava fazendo educação física. Eu trabalhava à noite e comecei a fazer educação física pela manhã e ele trocou meu horário para amanhã. Eu falei, não tem como, eu comecei a faculdade. E ali eu percebi que era uma coisa mesmo para forçar um pouco a barra. Eu falei, além de eu perder os 40% do adicional noturno, você está fazendo algo que vai prejudicar o meu estudo. Eu falei, se você está descontente, infeliz com o meu desempenho na empresa, né, eu abro mão da estabilidade da CIP e você me manda embora, mas eu não vou desistir da faculdade.
E aí foi isso que eu fiz, fui no sindicato, abri mão, fiz uma carta e eles me mandaram embora. E uma das outras loucuras que eu cometi é que eu tinha acabado de ser pai pela segunda vez, né? Então, meu filho nasce em maio de 2006, eu começo a faculdade em fevereiro de 2007. Então, meu filho tinha meses e eu tinha uma filha de 3 anos e pouco. Como que você pede as contas praticamente de uma empresa pagando aluguel com 2 filhos? Faço algo que eu amo, como treinador, como atleta, né? E em 2011 eu já estava saturado da rua, foi onde eu migrei para a montanha. Eu conheci a montanha através de uma revista chamada Contra Relógio, que lá eles colocavam foto do El Cruce. E ali eu fiquei olhando aquelas fotos lindas e falei, eu quero fazer essa prova. Mas não tinha a menor noção. E eu tenho um amigo em São Paulo, que é o José Virgínio de Moraes. Eu sabia que ele corria montanha já e mandei mensagem para ele. Falei, eu quero correr montanha. Ele falou, que legal. Qual montanha você quer correr? Eu falei, eu quero fazer o El Cruce. Ele falou, você é maluco? Você já quer começar pelo El Cruce? São 100 quilômetros. Eu falei, mas são 100 quilômetros em 3 dias. Eu acho que eu consigo. Ele falou, não, começa por aqui, começa fazendo umas provas. E ali eu fui conhecendo provas em São Paulo. Então, desde 2011, eu sou atleta de montanha, não voltei mais para a rua. Me fala sobre a sua assessoria. E em 2014, eu já trabalhava como treinador em um clube em São Paulo, né? Sou treinador, eu me formo em 2010, mas eu começo já a dar treino de corrida em 2009. No último ano da faculdade. E em 2014 eu tirei a assessoria do papel, que é algo que eu não queria, e transformei em uma assessoria especializada em corrida de montanha, que é a Z Running. Então a gente está desde 2014. O dar certo é um ponto de vista, depende de onde você está sentado, né? Se você estiver sentado no sofá da sua sala, podemos dizer que deu certo. Se você estiver sentado no meio-fio da guia, podemos dizer que não deu certo. Então, tudo é uma perspectiva, é da onde você está olhando. Mas eu nunca fiz propaganda da minha assessoria. Você não vai encontrar uma propaganda da Z. Venha treinar conosco, porque eu sou um cara chato, eu sou um cara perfeccionista, eu sou um cara que eu gosto das coisas corretas. Eu não estou dizendo que quem faz propaganda gosta das coisas erradas. Eu estou falando da minha forma de viver. E eu entendia que eu precisava de um número de atletas que eu conseguisse montar os treinos de forma individualizada. E eu até falei isso para o Leandro Weber, que outro dia, um tempo atrás, eu desafiei um aluno. Eu falei assim, se você encontrar dentro da assessoria um treino igual ao seu, você tem 1 ano de assessoria grátis. Você não vai encontrar um treino igual ao seu, porque a gente está lidando com seres humanos. Então, se você está lidando com seres humanos, você precisa individualizar o treino. E individualizar o treino dá muito trabalho. Então, eu, Ailton Zulu, não consigo dar conta de 50 atletas. Para individualizar o treino, para montar o treino quinzenal, eu não consigo. Eu precisaria contratar mais profissionais para trabalhar junto comigo, e aí são outras responsabilidades que eu não quis cá. Então, esse é um dos motivos de eu nunca fazer propaganda da assessoria. Todos os alunos que eu tenho são indicações um do outro, alguém que indicou, que treinou comigo, né? Mas isso é muito legal, porque estão comigo há muito tempo. Outro dia, uma amiga, que o esposo é dona de uma grande assessoria de São Paulo, falou assim para mim, me tira uma dúvida, tem saído muitos alunos da sua assessoria? Porque da minha assessoria, só nesse mês, saiu 8 pessoas. Eu falei, se sair 8 pessoas da AZ, acabou a AZ. A AZ é uma assessoria pequena, então 8% é um percentual muito alto. E eu falei, não, aqui na AZ, de vez em quando sai um, mas também entra um, então a gente está equilibrado. Né? Então, eu já tenho um número de alunos ali bem, vamos dizer assim, comparado com as outras assessorias, é um número pequeno, mas eu gosto desse número pequeno, porque a gente conversa basicamente todos os dias, a gente troca ideia, seja pelo WhatsApp, a gente tem um acompanhamento ali realmente de perto. Eu sei quando o aluno posta um treino, eu sei se aquele treino, por mais que eu não saiba exatamente, mas eu sei se aquele tipo de treino é o treino que eu passo, porque eu tenho uma filosofia de trabalho, né? E eu sou muito ruim em me vender, né? De vender assessoria. Eu sou ruim
para receber, né, para cobrar esse tipo na questão financeira. Então, eu nunca trabalhei esse lado de vender treinamento, de vender assessoria, né? E é muito difícil hoje em dia com essa onda de internet, onde você vê profissionais oferecendo treinamento por R$50 um mês, 3 meses por R$99, que eles acabam utilizando uma plataforma ali digital e é um Ctrl+C, um copia e cola para todo mundo, e as pessoas não têm esse entendimento. Então, quem vai ter esse entendimento são as pessoas que têm a oportunidade de conhecer o trabalho. E ela tem a oportunidade de conhecer o Zulu, treinador, tem a oportunidade de conhecer o Leandro, treinador de uma outra assessoria. E felizmente ou infelizmente ela vai fazer essas comparações. E quando ela faz as comparações, ela fala, não, aquele cara ele não tem nome nenhum, mas ele me atende naquilo que eu preciso. E aquele tem muito nome, mas é algo muito superficial que a gente não tem acesso. Mas é aquilo, né? Dizem que vende mais quem aparece mais. Quem aparece menos vai vender menos. E o podcast? Conta a história do podcast. Eu acredito muito no projeto do podcast, porque cada episódio, do episódio 1 ao episódio 180, 190, são pessoas que têm histórias que não é a performance esportiva. É o porquê que elas estão ali, é o porquê que elas estão vivendo aquele momento. Então isso a gente precisa compartilhar, a gente precisa replicar, a gente precisa muitas vezes fazer a pessoa levantar do sofá. E muitas vezes levantar do sofá e ver uma história parecida com a sua, que são pessoas que tiveram momentos ali numa encruzilhada e entre viver e viver mal, resolveram viver bem, e isso acaba conectando outras pessoas que em muitos momentos estão pensando, muitas vezes até no fim da vida, né? Porque não acaba encontrando mais uma saída. E aí a gente precisa compartilhar o que a gente tem de conhecimento. E nada melhor do que trazer mais pessoas com conhecimento, com visão diferente, porque eu falo que não são as minhas histórias, é a história do Leandro, é a história do João, da Maria, da Fernanda, e quem sou eu para querer ensinar somente com aquilo que eu entendo que é um método ideal, né? Eu acho que se a gente entender que nós somos complementos um dos outros, a gente vai conseguir viver de forma harmônica, a gente vai conseguir viver num crescimento duradouro. Então isso, eu acho que essa é a ideia do podcast, mas tem um ponto mais importante. Eu falo que Deus me deu um privilégio de estar sentado em uma cadeira ouvindo histórias que me inspiram todos os dias, porque são histórias que talvez vocês não saibam, mas muitas vezes a câmera ela está no convidado. E eu estou do outro lado, que a câmera não está em mim, e eu estou chorando ouvindo aquilo, ou tomando ali uma porrada e falando, tá vendo? E você, por muito menos, acha que a sua vida é uma vida complicada. Então essa é a história do podcast na montanha. Um beijo e um abraço, tio Zulu! Tio Zulu, tio Zulu, tio Zulu! Até mais! Segue o nosso canal, Viva o Tueirão.